Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos montar o nosso time pensando na 22ª rodada do Cartola FC. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí, compartilhe o vídeo com os amigos e deixe o seu like nesse vídeo que você vai estar me ajudando demais nesse início de canal. 21ª rodada passou, mitamos da última rodada, 86,75 pontos foi a nossa última pontuação. Colocamos o Hulk de capitão, colocamos o Guilherme Arana, que foi o maior pontuador da rodada. O Atlético Mineiro conseguiu segurar o SG, então deu tudo certo para o nosso time. Nos recuperamos de uma rodada difícil, que foi a 20ª rodada. Então vamos pensar agora em imitar na 22ª rodada, com jogos difíceis. Tem Libertadores e Sul-Americana no meio de semana, os times podem poupar, então a gente tem que ficar atento a isso. Então, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo e bora mitar nessa 22ª rodada do Cartola. Então esse foi o time que nos ajudou a mitar na última rodada do Cartola FC. Então bora vender todo mundo, começar tudo do zero e buscar mais uma mitada nessa 22ª rodada do Cartola. Bora começar a montagem do nosso time aqui pelo gol, que tem muitas opções interessantes para essa rodada. Na última rodada a gente discutiu que os goleiros estavam muito caros, mas nessa rodada estão com preços mais variados. Tem goleiros caros que são ótimas opções e tem goleiros baratos que também são excelentes opções para a rodada. O primeiro deles é o Fernando Miguel, do Atlético Goianiense, 17,33 cartoletas. Pega o Cuiabá dentro de casa, ótima opção. O Atlético Goianiense é o favorito do jogo, apesar de não estar em grande fase, pode conseguir o saldo de gols, por que não? Mas o Fernando Miguel, apesar de ser um pouquinho mais salgado o preço dele, é uma ótima opção para essa rodada. Outra ótima opção para essa rodada também é o Daniel do Inter, 8,91 cartoletas, pega o Bahia dentro de casa. Eu acredito que o Inter seja um dos grandes favoritos à conquista de saldo de gols para essa rodada. Então, muito por conta disso, o Daniel se torna uma ótima escolha para essa 22ª rodada. Outra boa escolha pensando em saldo de gols é o Richard do Ceará, 8,31 cartoletas, pega a Chapecoense dentro de casa. A Chapecoense é a lanterna do campeonato, Ceará é o grande favorito do confronto, apesar de também não estar em grande fase. O Richard é uma ótima opção também para essa rodada. Outra ótima escolha é o João Paulo dos Santos, 7,04 cartoletas, pega o Juventude fora de casa. E desde que o Carille chegou, o Santos tem tomado menos gols, está nessa proposta mais defensiva e isso acaba beneficiando o João Paulo. Então, ótima opção também para essa rodada. Nas duas rodadas que o Carille chegou, o João Paulo fez ótimas pontuações, então vale ficar atento ao João Paulo para essa rodada. Mas por enquanto o goleiro do meu time vai ser o Richard do Ceará, 8,31 cartoletas. Acredito que é uma ótima opção pensando em saldo de gols, defesas, vai ser um jogo bem aberto e por enquanto ele vai ser o goleiro do nosso time. Vamos agora escolher os nossos dois laterais para a rodada. Logo aqui de cara tem uma opção muito boa e que por enquanto vai ser a nossa primeira escolha para lateral para essa rodada, que é o Natanael do Atlético Goianiense. 13,33 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa. O Natanael, que nos dois últimos jogos do Atlético tem atuado como um ponta. Isso é muito bom para retornos ofensivos e desarmes. Então ele acaba se tornando uma ótima escolha para essa rodada, pensando também no aspecto de valorização. Perdeu quase uma cartoleta na última rodada, então tá muito bom para valorizar. Ótimo nome para a rodada. Vai ser o nosso lateral por enquanto. A nossa segunda escolha para a rodada, a gente está monitorando a situação dos jogadores do Corinthians. Caso o Palmeiras realmente vá com um time reserva, que é a tendência para o Clássico Paulista, os laterais do Corinthians se tornam muito fortes para a rodada. Tanto o Fagner, que está custando 11,99 cartoletas, quanto o Fábio Santos, que está custando 10,39 cartoletas. Caso o Palmeiras realmente vá com o time reserva, a gente vai buscar mais informações. O Fagner provavelmente vai entrar no nosso time porque ele se tornaria um nome muito forte para a rodada. Mas a gente vai aguardar um pouco mais e vamos escolher outro segundo lateral para a rodada que é muito forte também, muito bom para saldo de gols nessa rodada, que é o Heitor do Internacional. 7,28 cartoletas, pega o Bahia dentro de casa. Como eu disse um pouquinho mais cedo no vídeo, o Internacional é um dos grandes favoritos para saldo de gols nessa rodada. O Heitor é um lateral muito ofensivo, desarma bastante também, 29 desarmes em 14 jogos. Está substituindo o Saravia, que foi expulso no último jogo. Ótima escolha para essa rodada e por enquanto o Heitor vai ser a segunda escolha na lateral no nosso time.
E agora vamos escolher os nossos 2 zagueiros para a rodada. Nossa zaga vai ser um pouquinho mais barata para essa rodada, porque o nosso meio para frente está bastante caro, mas a gente vai dar sugestões de zagueiros um pouco mais caros, caso você queira gastar mais cartoletas na defesa. O Ilharão do Flamengo é um ótimo nome para a rodada, 11,37 cartoletas, pega o América fora de casa. Na última rodada, sem saldo de gols, o Ilharão fez 6,10 pontos. É um cara que não está jogando como zagueiro, tem atuado mais como volante, e isso beneficia demais para desarme. O Ilharão tem desarmado bastante, são 40 desarmes em 17 jogos, uma média de mais de 2 desarmes por jogo, e o Ilharão se torna uma ótima escolha para essa rodada. Outro nome que é muito bom para essa rodada é o Nino do Fluminense, 10,12 cartoletas, pega o Bragantino dentro de casa. Aí você me pergunta, mas o Bragantino está muito bem no campeonato, mas a tendência é que o Bragantino poupe jogadores pensando na semifinal da Sul-Americana, e isso potencializa os zagueiros do Fluminense, e o Nino acaba se tornando uma ótima escolha para a rodada, pensando também no aspecto de valorização. Perdeu quase uma cartoleta, então está muito forte para valorizar. Ótimo nome para a rodada. A nossa primeira escolha, por enquanto, vai ser um zagueiro do Corinthians, que é o Gil. 6,39 cartoletas, pega o Palmeiras dentro de casa. O Gil não é um zagueiro que me atrai muito para escalar no Cartola. Tá, que ele comete poucas faltas, são 11 faltas em 20 jogos, mas a tendência é que o Palmeiras entre com o time reserva no Clássico. Então, se entrar com o time reserva, o Gil se torna muito forte para a rodada, pensando em saldo de gols. Então, por enquanto, ele vai ser o primeiro zagueiro do nosso time. A nossa segunda escolha vai ser um zagueiro do Internacional, que eu acho que é muito forte para saldo de gols na rodada também, que é o Bruno Mendes, 6,28 cartoletas, pega o Bahia dentro de casa. O Bruno Mendes é aquele zagueiro que não precisa do saldo de gols para pontuar muito, ele desarma bastante. São 31 desarmes em 11 jogos, ótimo nome para a rodada, está desvalorizado, muito forte para valorização, e ele vai ser o segundo zagueiro do nosso time. Vamos agora escolher os nossos 3 meias para a rodada. A nossa primeira escolha não tem como deixar de fora, é unanimidade para essa rodada. É um preço um pouco salgado, mas tentem encaixar ele no seu time, porque é uma ótima opção para essa rodada, que é o Edenilson do Internacional. 19,70 cartoletas, pega o Bahia dentro de casa. Edenilson, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro por enquanto, são 9 gols e 5 assistências em 19 jogos, está numa fase sensacional, que credenciou o Edenilson a ser convocado pela seleção brasileira na última convocação, então não tem como deixar de fora. Ele é o cobrador de pênaltis do Inter, então se tiver um pênalti, o Edenilson vai bater e ele vai ser a primeira escolha do nosso meio de campo. Realmente ótimo nome para a rodada. A nossa segunda escolha é o Ederson do Fortaleza, 13,74 cartoletas, pega o Sport fora de casa. O Ederson, que nas últimas rodadas tem caído um pouco, nas últimas 2 rodadas foi bem, fez a pontuação boa para quem está querendo garantir pontos. Ele desarma bastante, são 64 desarmes em 20 jogos. É uma média de mais de 3 desarmes por jogo. O Sport é um time que cede muito a bola para o adversário, então é um jogo muito benéfico para o Ederson, que está desvalorizado também. Tem que aproveitar essa valorização do Ederson aí, e ele vai ser o segundo meia do nosso time. A nossa terceira escolha estava no nosso time na última rodada, saiu um pouco mais cedo. A gente tem que ver se vai jogar mesmo nessa rodada, porque está envolvido com Libertadores, que é o Everton Ribeiro do Flamengo. 8,24 cartoletas, pega o América fora de casa. Última rodada, o Everton Ribeiro saiu um pouquinho mais cedo, fez só 3,3 pontos. Tem 2 gols, 2 assistências em 11 jogos. É a referência do Flamengo na ausência do Arrascaeta ali no meio de campo. Veio muito bem da seleção brasileira, voltou muito bem, fez ótima data FIFA com 2 gols. Foi o principal nome da seleção brasileira, então a gente tem que aproveitar essa fase do Everton Ribeiro e ele vai fechar o meio-campo do nosso time. E finalmente chegamos no nosso ataque, que é onde a gente espera conquistar a maioria dos nossos pontos. Então, bora caprichar na escolha dos nossos atacantes. Já adianto para vocês que a escolha dos nossos atacantes vai ser aquela padrão mesmo, porque não tem jeito. São os nomes mais fortes para a rodada, que são Hulk, Gabigol e Bruno Henrique. Vale ficar atento porque são 3 atacantes que estão envolvidos com semifinal de Libertadores. Então, existe a possibilidade de algum dos 3 ou os 3
serem poupados nessa rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai dar outras opções caso eles não joguem, que é o Marinho do Santos, 16,36 cartoletas, pega o Juventude fora de casa, foi mal na última rodada, acabou perdendo um pênalti, tá desvalorizado, tem que aproveitar essa desvalorização do Marinho, porque ele é um jogador que gera scouts, apesar de não estar tendo uma temporada como na passada, que ele imitava direto, só fez 4 gols em 13 jogos no campeonato, mas é um ótimo nome para a rodada. Tem também o Roger Guedes do Corinthians, 15,17 cartoletas, pega o Palmeiras dentro de casa, tem lei do ex envolvida, e se o Palmeiras vai mesmo com o time reserva, o Roger Guedes se torna um nome muito forte para a rodada, porque é um jogador que gera muitos scouts, tem um gol e uma assistência em 3 jogos, voltou voando no Cartola FC, o Roger Guedes. E uma opção mais barata seria o Yuri Alberto do Internacional, 7,26 cartoletas, pega o Bahia dentro de casa, mitou na última rodada, fez 11 pontos, deu assistência para o gol da vitória do Inter, que foi marcado pelo Edenilson, tem 6 gols e 2 assistências no Campeonato Brasileiro, está numa fase boa o Yuri Alberto, então é uma ótima opção para você que tem um pouquinho menos de cartoletas. A gente vai monitorar a situação do nosso ataque, que está todo mundo envolvido com semifinal de Libertadores, mas por enquanto o nosso ataque está fechado com Hulk, Gabigol e Bruno Henrique. Para fechar o nosso time titular para a rodada, vamos à escolha do nosso técnico para a rodada. Temos ainda disponíveis apenas 7 cartoletas, mas é o suficiente para contratar o técnico que a gente quer para essa rodada. Caso você tenha um pouquinho mais de cartoletas, eu te indicaria o Renato Gaúcho do Flamengo, 14,24 cartoletas. Está desvalorizado, tem que aproveitar essa desvalorização do Renato, e sem contar que é um técnico que não precisa do saldo de gols para pontuar bem, então é um nome muito forte para a rodada. Outro nome interessante para essa rodada é o Diego Aguirre do Internacional, 9,70 cartoletas, pega o Bahia dentro de casa. Como eu disse, o Inter é grande favorito à conquista de saldo de gols e isso elevaria muito a média do Diego Aguirre, então um nome muito forte para a rodada. Mas das opções que a gente tem disponíveis aqui, são poucas opções com 7 cartoletas, a gente vai escalar o Thiago Nunes do Ceará, 5,88 cartoletas, pega a Chapecoense dentro de casa. Ceará não está em grande fase, mas é o grande favorito nesse confronto contra a Chapecoense. Se consegue um saldo de gols, ganhar o jogo, a média do Thiago Nunes vai levar bastante, então ele vai ser o técnico do nosso time para a rodada. E assim fechamos o nosso time para a 22ª rodada do Cartola, com Richard no gol, Heitor e Natanael nas laterais, Gil e Bruno Mendes na zaga, o meio-campo com Edenilson, Everton Ribeiro e Ederson, e o ataque com Hulk, Bruno Henrique e Gabriel, comandados pelo Thiago Nunes. O preço do time está em 147,32 cartoletas, e o banco de reservas está com João Paulo no gol, René na lateral, Léo Pereira na zaga, Lucas Crispim no meio de campo e Marinho no ataque. E agora só falta escolher o nosso capitão para a rodada. Acredito que qualquer um dos 3 de ataque aqui são ótimas escolhas para essa rodada, mas a gente vai optar por quem deitou e rolou nesse meio de semana de Libertadores. Fez 2 gols, foi o craque do jogo, que é o Bruno Henrique do Flamengo. E agora a gente vai confirmar a nossa escalação, e agora é só torcer pela mitada nessa 22ª rodada do Cartola. Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo com os amigos e deixem o seu like nesse vídeo, que vocês vão estar me ajudando demais nesse início de canal, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção no vídeo de hoje e até o próximo vídeo.